gente pensa que aquele lugar não é pra nós, se cria um muro em relação a ser vista pelas outras pessoas. As pessoas não ligam pra você, as pessoas só ligam pra elas mesmas. E na verdade, a gente não precisa viver igual a todo mundo. O que a gente consegue observar muitas vezes é como cada vez mais existem pessoas compartilhando coisas sobre as suas vidas nas redes sociais. E o quanto isso, além de ter se tornado mais comum, tem se tornado algo desejável e muitas vezes um obstáculo para muitas pessoas, inclusive eu. Eu sempre tive interesse na criação de algum tipo de conteúdo, na criação de coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de criar, independente do que seja, e eu sempre imaginei que certas coisas e certos espaços não eram para mim. A realidade é que o que a gente se vê diante quando a gente observa que existem muitas pessoas que estão compartilhando nas redes sociais é especificamente o estilo de vida ou o lugar em que essas pessoas se encontram. E a partir do momento que a gente tem apenas desejo de estar nesse lugar em que eles estão e não identificação, a gente pensa que aquele lugar não é para nós, portanto, agir dessa maneira não é para nós. E a partir daí se cria um muro em relação a ser vista pelas outras pessoas. Muitas vezes é muito sobre o estilo de vida, e aí você observa que o que alguém come no café da manhã não tem nada a ver com o que você come aí, sabe? E, enfim, obviamente existem muitas diferenças, muitas barreiras sociais, econômicas, barreiras de língua, barreiras de cultura, em que a gente se insere e a gente às vezes acaba consumindo conteúdos que não tem nada a ver com a gente. Eu não diria que a resposta é apenas consumir conteúdos que fazem sentido ou que se alinham com a nossa realidade, porque buscar coisas um pouco fora da nossa bolha também nos fazem ter mais fome de alcançar coisas que às vezes pensávamos ser inalcançáveis. E eu digo isso um pouco por experiência própria. Existiam muitas coisas que eu não conseguiria me identificar com alguns criadores de conteúdo, e a partir do momento que eu deixei isso de lado e tentei implementar da maneira que fazia sentido pra mim, coisas que eu admirava em outras pessoas, eu percebi que, na verdade, a gente não precisa viver igual a todo mundo, mas a gente pode incorporar coisas que a gente admira, coisas que a gente desejaria ter, da maneira que é possível no nosso presente. Eu comecei a falar um pouco sobre redes sociais porque isso provavelmente é o que nos conecta mais com a nossa percepção de estar sendo visto por muitas pessoas. Inclusive, já vi muitas pessoas falando sobre ter vergonha de postar nas suas próprias redes sociais coisas que eles julgariam interessantes de serem publicadas, porém não eram esteticamente suficientes. Aí acredito que vem junto com isso várias crenças que a gente foi construindo a partir desse consumo, de que já que eles selecionam tanto o que eles postam e somente uma parcela muito específica da vida deles é compartilhada, por mais que a gente ache que seja todos os dias, a gente acaba também tomando isso para si. E eu também observei um movimento bem interessante de pessoas criando contas secundárias, jogar publicações que às vezes eles não teriam coragem de publicar na sua conta principal. E isso pode ser uma boa alternativa, mas o medo que você tem não é tanto sobre as coisas que você irá postar, mas sim como as pessoas vão reagir, que tipo de julgamentos eles fariam, que tipo de pensamentos eles teriam ao observar isso que foi publicado. E ao mesmo tempo, quando a gente amplia isso para a vida real mesmo, existem muitas coisas que a gente, por vezes, se abstém de fazer, de tentar, por medo do que as outras pessoas possam falar. Eu considero um tópico bem delicado essa parte de julgamento. Eu acredito que absolutamente todas as pessoas que eu conheço
tem um pouco de hesitação em relação a fazer certas coisas justamente pelo que as outras pessoas pensariam, qual seria a reação de outras pessoas. E, obviamente, isso é naturalmente humano, não há nada de errado nisso. Mas a partir do momento que isso controla as coisas que a gente gostaria de fazer e deixa de fazer, uma coisa que me ajudou muito em relação a parar um pouco de pensar sobre o que as pessoas vão pensar, especialmente quando eu tô em público, é que aquelas pessoas não vão lembrar de mim em 10 segundos, 5 minutos. No final do dia, não vai afetar a minha vida, a opinião deles em relação ao que foi feito. Enfim, ninguém liga. As pessoas não ligam pra você, as pessoas só ligam pra elas mesmas. Da mesma maneira que você tá tão preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, eles estão igualmente preocupados com o que os outros vão pensar sobre eles. Porque no fim das contas, a gente só se preocupa com a nossa imagem, com o que as outras pessoas vão pensar de nós. Então, é tudo sobre mim, sabe? E muitas pessoas pensam assim, provavelmente a maioria delas. Porque no final do dia, elas vão estar ali pensando sobre o que elas mesmas falaram em alguma conversa com outra pessoa e pensando, nossa, eu não deveria ter falado isso, eu deveria ter falado outra coisa. Mas aí, eu te pergunto, em uma conversa que você teve com um amigo seu hoje, você lembra o que a outra pessoa falou? Ou o que você falou? Sabe uma coisa maravilhosa que a gente tem? A nossa vida. Porque a nossa vida é só nossa e de mais ninguém. E a gente tem toda a liberdade de fazer o que a gente quer. E por isso, não tem por que você deixar de fazer algo que você quer por conta de outras pessoas. No final de tudo, talvez você se arrependa de não ter feito.